Maravilha, né? Privilégio, mais uma vez, estarmos juntinhos. E desde já, olha, receba aí, onde você estiver, toda a graça, todo o favor, a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e toda a sua casa. Né? Muito nos alegramos estarmos mais uma vez juntos e sermos assim ministrados pela rica palavra de Deus nas nossas almas, no nosso ser e vivificando o nosso espírito no nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Que esse dia seja um dia de bênção na sua vida. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você pode participar encaminhando aí a sua participação, seu pedido de oração, ou mesmo, então, um comentário dentro do tema que nós estamos abordando aqui, certo? Então, evite de ligar ou mesmo mandar mensagem de voz, mas tem que ser mensagem digitada para a gente poder, então, aí citar a sua participação e juntos aqui sermos edificados. Amém? Hoje nós temos um tema aqui muito interessante, não é? Um crente que vive nas sombras, não é? Um crente que vive nas sombras. Então vai ser interessante você entender isso aqui e o que Deus quer falar com você através dessa palavra. Nós vamos ler em Gênesis 19, é de 1 a 38, nós não vamos ler tudo aqui, lê uma parte e depois você lê aí de 1 até 38 para você ter entendimento aí de todo o texto e de toda a história. Nós temos aqui que Ló recebe em sua casa 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma e cuja entrada estava lá assentado este quando os viu. Levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se o rosto em terra e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhe uns banquetes, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os para fora para nós que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira de daí. Acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas, tudo quanto tens na cidade, faz-o sair deste lugar. Não é? Nós sabemos aqui a história de Ló, que ele seguiu Abraão e fez tudo o contrário que tinha que fazer. Separou de Abraão, teve várias situações adversas e acabou morando ali em Sodoma. Ele foi devagarinho até chegar na cidade e passou a habitar ali. Então hoje nós vamos falar sobre esse Ló que veio na sombra de Abraão. Mas quando ele saiu dessa sombra de Abraão aí, não é? Pelo menos enquanto ele estava na sombra de Abraão, estava bom. Então nós vamos ver aqui um crente que vive nas sombras, né? E ele vivia e só fez besteira, porque ele não seguiu aquilo que Abraão mostrou. E aqui agora vem as circunstâncias que aconteceram na vida dele, e é o que nós vamos ver aqui, o que Ló fez, não é? Ló é símbolo de um crente fraco,
Vá olhando aí. Trópego, não é? É mundano, que vive dando problemas e deixa de ser bênção. Então ele era fraco, trópego, mundano, que vive dando problemas e deixa de ser bênção. Não influencia, não tem autoridade para testemunhar, não produz fruto. É um crente na sombra. A vida de Ló só está bem com Deus enquanto está na companhia de Abraão. Onde Abraão vai, Ló vai atrás. Abraão andava com Deus, Ló vivia na sombra de Abraão. Ele não anda com Deus sozinho. É o crente que precisa de muleta. Este é o tema que vamos abordar, não é? Se você está precisando de muleta aí, meu querido, joga essa muleta fora agora e vai depender de Deus na sua vida. Não anda na sombra de ninguém, não. É verdade. Não é? Você vai se dar mal, viu? É a história do ora por mim, né? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Olha só, nós temos aqui uma participação de bem pertinho, Guerra. Aqui do lado, ó, lá do Japão. Ó, do Japão? Do Japão, que legal. Bom dia, pastor Rogério. Moro no Japão e assisto a Rede Super sempre que eu posso. Sou evangélica e quero primeiro dar um testemunho. Eu tinha uma doença desde criança, eu tinha toque e sofria muito com essa doença. E teve um culto de libertação na igreja e depois disso nunca mais eu tive o toque. Creio que fui curada por Deus. Mas fiquei com uma dúvida no meu coração. Aí está o seu problema. Você deixou essa dúvida entrar no teu coração. Quando uma pessoa é liberta de uma doença na igreja, a doença volta ou não? Ela pode voltar se você continuar com essa dúvida no teu coração. Se você alimentar essa dúvida, ela pode voltar, não é? Se você crê que o Senhor te curou plenamente e hoje você está curado e transformado, então acabou. Viva sempre como alguém curada, não é? Isso é passado, não é? Ou seja, a enfermidade é passada. Então você não deve alimentar essa dúvida. Por que você está alimentando, não é? Aí a pergunta, a doença volta ou não? Dizem que se voltar, volta 7 vezes pior. Nada a ver. Isso aí é interpretação bíblica errada, não é? Isso aí está relacionado a quando um espírito ou seja, um espírito imundo é expulso, não é, da casa onde vive, ou seja, dentro do seu coração. E se não coloca alguém ali dentro, né, um maior ali dentro, que é o Espírito Santo de Deus, ou seja, Jesus habitar, a tendência, sim, desse espírito maligno voltar e volta com 7 espíritos piores ainda. Essa é o que a Bíblia diz, tá bom? Mas não pode ser aplicada à questão de enfermidade. Mas se você não crer, se você duvidar dessa cura, dessa restauração, aí pode ser que a coisa complique um pouco para você, não é? Se voltar, como fazer para não voltar? Então, já estou falando para você como fazer. Mas eu gostaria mesmo que o senhor me falasse se quando uma pessoa é curada de uma doença na igreja, se a doença volta. Desde já, muito obrigado. Então, eu já respondi para você, tá bom? Essa questão. Então, assim, olha, creia todo o teu coração, né? Ore, lance fora aí essa dúvida que tem crescido, não é? Por que você está em dúvida? Eu não estou entendendo por que você está em dúvida, não é? Então, se você crê mesmo que você foi curado, você não está tendo mais aqueles, as atitudes, os sentimentos de alguém que tem toque, não é? E é fácil a gente perceber, é fácil para a gente que trabalha, né? É lógico. Com isso, a gente perceber quando a pessoa tem toque ou não é? Então, assim, tem várias situações, né, que determina essa realidade. Então, minha irmã, se você crê de todo o seu coração que você for curada, acabou, não é? E toda vez que vir sobre você, não é, essa dúvida, você rechaça, ou seja, você rejeita isso, não é? A Bíblia diz que ou seja, o passarinho ele pode rondar a nossa cabeça, mas não pode fazer ninho, né? Então o ninho que é o problema, tá bom? Então, assim, se chegar pensamentos de dúvida no seu coração, imediatamente você tem que tirar isso, rejeitar isso, repreenda em nome de Jesus, não é? E continue firme olhando para o autor e consumador, não é, Guilherme? Eu falo com uma pessoa quando tem toque, sabe? Eu falo, não toque nisso mais. Não toque. Você acabou o toque, então não toque, né? Então fica livre disso, tá? É melhor, esquece isso, né? Esquece, passou e tal, tranquilo.
não é? Já nós temos aqui hoje, na hora de separar-se de Abraão, Ló revela ganância e apego às coisas materiais. Né? Abraão mandou ele escolher. Então tinha por lado de lá um deserto, cheio de pedras e tudo, e lá de cá uma campina. Né? Esse cara com esse coração na sombra aqui, qual que você acha que ele escolheu? Ele escolheu a campina. Mas sabe para onde que essa campina levava? Para Sodoma. Não é? Em vez dele distanciar, Abraão ainda deu oportunidade a ele de escolher. Sabe por quê? Porque se ele escolhesse ir para outro lado, Abraão ia saber lidar com essa campina sem aproximar de Sodoma e sem contaminar com Sodoma. Mas Ló não, ele escolheu a campina e ela o levou até Sodoma. Sabe por quê? Fraco. Nós colocamos aqui fraco, mundano, trôpego. Você entendeu? Então, o que acontece? A questão é essa. Muitas vezes as pessoas escolhem a campina, mas lá atrás, o que vem no final dessa campina? Aí que a gente tem que entender. Esse mal, ele vai puxando a pessoa devagarinho. Ele estava acostumado a andar na sombra de Abraão. Ele foi para a campina, saiu da sombra de Abraão e aí ele não conseguiu andar sozinho. Você tem que aprender a andar sozinho, você e Deus. Não ande na sombra de ninguém. Sabe, tem gente que depende demais das pessoas emocionalmente. Depende tanto que não consegue ficar sem essa pessoa perto dela. Liga para a pessoa todo dia, cobra da pessoa. Você entendeu? Quer que a pessoa largue a vida dela para cuidar da outra. Não é por aí, não. Então, saia desta sombra aí enquanto é tempo. Saia desta sombra. Sabe qual a visão de Ló aqui? Ele dava mais valor, tá, ao ter do que ao ser. Ele queria ter. Não queria ser alguém. Ele queria ter as coisas, porque através das coisas ele acha que poderia ser alguém. Muitas vezes as pessoas falam assim, se eu ter alguma coisa, eu vou ser alguém. Não, se você ser alguma coisa, é diferente de ter, não é? Você pode ser servo, não é? Você pode ser um ministro, você pode ser um missionário, não é? Você pode ser. Você pode ser uma pessoa que ama, pode ser um evangelista, você pode ser um monte de coisa. Agora não quer dizer que você tem que ter para ser isso. Não é? Você tem que ser. Aí Deus vai e te dá. Porque ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí eu ser, né? Olha. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.